Jesus nos alertou sobre isso. Chegaram os dias de Noé e você será pego de surpresa. Os anjos Nefilim que abandonaram seu reinado celestial, os filhos do Deus poderoso, os homens estavam com uma maldade esmagadora nos dias de Noé. Não foram apenas as chuvas e a arca, eles testemunharam o surgimento dos Nefilim gerados a partir de seres celestiais. União com homens terrestres e mulheres, esta coisa abominável aos olhos de Deus gerou os poderosos Nefilim. Eles prepararam o cenário para um mundo totalmente perdido no pecado, oscilando em questões espirituais e morais. Os Nefilins então se multiplicaram pela terra. Logo depois, já no Novo Testamento, o livro de Mateus, especificamente capítulo 24 versículos 37, 39 aborda esta era de Noé, enfatizando um paralelo preventivo entre aqueles tempos e a segunda vinda. Mateus capítulo 24 versículos 37, 39 Mas como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Seja para como nos dias anteriores as enchentes, eles estavam comendo e bebendo, casando e se dando em casamento. O dia em que Noé entrou na arca eles não sabiam, até que o dilúvio veio e levou-a. Todos eles foram embora. Assim também acontecerá com a vinda do Filho do Homem. Ou seja, esta passagem das Escrituras foi objeto de muitas interpretações e debates entre teólogos e a Bíblia. Estudiosos, eu ao analisar as diferentes interpretações de teólogos bíblicos cheguei à conclusão de que mais do que uma dessas interpretações podem estar corretas. Várias dessas interpretações podem coexistir sem negar outra ou tirando a veracidade de outra. Pessoalmente acredito que várias destas interpretações são verdadeiras. Neste sermão vou apresentar essas diferentes interpretações e também destacar suas implicações para o mundo atual, para que você fique totalmente preparado para o que está acontecendo. Primeira interpretação: a rapidez do julgamento. Que esta interpretação carrega com isso um profundo senso de urgência e um lembrete preocupante do imprevisível, a natureza da intervenção divina, traçando paralelos entre os dias de Noé e o eventual retorno de Jesus. Ressalta o fato de que, apesar da humanidade prevenida, tem tendência a tornar-se complacente, muitas vezes ficando enredado na rotina e nos prazeres da vida diária, esquecendo de Jesus. Isso acontece com muitos líderes hoje em dia, se pegam a tantos prazeres e esquecem de Deus. Nos dias que antecederam o dilúvio, Noé foi um farol de justiça, incansavelmente alertando seus contemporâneos sobre a catástrofe iminente, mas seus avisos caíram em ouvidos surdos. A sociedade então estava profundamente enraizada em buscas e alegrias mundanas. Eles zombaram das advertências de Noé sobre ele como um alarmista ou mesmo um louco, mas quando as águas chegaram junto com a justiça de Deus eles se desesperam, mas então já era tarde demais. Os defensores desta interpretação destacam que Jesus, ao ensinar sobre o fim dos tempos, se baseia nesta narrativa, indicando que a história tem uma maneira de se repetir. Como nos dias de Noé haverá aqueles que descartam. Sinaliza aqueles que optam por permanecer cegos ao julgamento iminente. O retorno de Cristo será muito parecido com o dilúvio, de repente, pegando muitos desprevenidos. É um lembrete comovente de que o espiritual vigilância não é apenas recomendada, mas essencial para um momento inesperado. A história testemunhará mais uma vez a manifestação inegável do divino julgamento, porém para muitos talvez será tarde demais para isso. A segunda interpretação: a ascensão do demoníaco. Essa interpretação centra-se na ascensão dos Nefilins. A narrativa de Gênesis capítulo 6, os versículos 1-4 são um forte lembrete de um mundo dominado pela maldade, então tanto que justificava o divino intervenção numa escala sem precedentes. O envolvimento da citação filhos de Deus com mulheres humanas e o subsequente aumento dos Nefilim permaneceu um tópico de intenso debate e estudo entre teólogos e estudiosos da Bíblia por séculos. O próprio conceito de que os seres celestiais ou entidades espirituais poderiam diretamente interferir nos assuntos humanos, resultando em o nascimento de uma raça híbrida, é tão intrigante e alarmante para os proponentes desta interpretação. Destacam que o relato da ascensão dos Nefilim não serve apenas como algo histórico, mas pode ter significado profético, tal como o mundo pré-diluviano testemunhou um aumento na atividade sobrenatural e no mal. Alguns argumentam que o fim dos tempos vamos experimentar um aumento semelhante no demoníaco e nas manifestações. A interpretação também fala de um aumento à atividade sobrenatural e o mal nos últimos dias. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Agora o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos, alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônio.
A verdade está agora nesta terra e em nossa nação estamos vendo o espírito de Satanás afetando este mundo como nunca antes que haja um fluxo claro e visível do poder demoníaco sendo esvaziado sobre esta terra. Existem verdadeiros espíritos demoníacos brincando com as pessoas neste mundo. É diferente o que estamos vivendo em qualquer estabelecimentos, em algumas TVs, shows e filmes está. Na música como nunca antes você notou uma mudança. A música moderna, música secular moderna está cada vez mais alimentada por demônios. Eles realizam rituais satânicos no palco em frente do mundo para ver que isso não é um acidente. Até os músicos estão abraçando espíritos demoníacos e poderes demoníacos. Antes de irmos para a última interpretação, confira o comentário fixado. Temos um e-book com as 250 questões mais complexas da Bíblia respondidas baseadas na própria Bíblia. Amém. Não perca essa oportunidade. Última interpretação: normalidade social. Essa interpretação considera que aqui Nosso Senhor comparou sua segunda vinda aos dias de Noé, nos dando uma visão sobre o que esperar. Jesus explicou que a vida continuaria com seu habitual rotinas, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Embora estas atividades podem parecer comuns, devemos aprofundar-se em suas implicações e entender o que isso significa para nós em nosso andar com Deus. Esta interpretação acredita que quando Jesus falou da vida continuando como era nos dias de Noé, ele estava enfatizando o conceito das rotinas diárias consumidas pelo normal e pelos assuntos da vida em que estavam focados suas necessidades e desejos imediatos, alheio ao julgamento iminente que estava prestes a acontecer com eles. Da mesma forma, Jesus nos avisa que quando ele retornar, muitos irão estar envolvidos nas atividades normais de vida alheia à realidade espiritual, desdobrando-se em torno deles. Junto com isso, nós pode usar isso para o paralelo da morte a pessoas que estão vivendo suas vidas hoje sem saber que isso é o último dia deles neste mundo. Eles serão pegos de surpresa e não sabem que vão ficar diante do seu fabricante nas próximas 24 horas. Os negócios estão acontecendo normalmente para eles, pois ninguém sabe quando eles irão embora deste mundo e entraram na eternidade. Pessoas assim são pessoas que são espiritualmente cegas, inconsciente de sua necessidade desesperada de um Salvador. Se elas estiveram aproveitando a vida, fazendo caminhadas e curtindo a paisagem, saindo com seus interesses amorosos, indo ao cinema para assistir a um filme que esperaram meses, se apaixonando pela primeira vez com o homem ou mulher de seus sonhos, indo para a academia, bombeando um pouco de ferro e observando seu corpo transformar, comemorando suas conquistas nestas ocasiões, sem saber que o julgamento é vindo, sem saber o quão rápido se aproxima o julgamento está chegando. Ainda assim eles estão vivendo vidas normais, espiritualmente cegos, mas vivendo suas vidas normais. A verdade é que muitos estavam espiritualmente cegos durante a época de Noé. Eles não eram capazes ou não estavam dispostos a ver o verdadeiro estado das suas almas e o julgamento iminente que os esperava. Eles foram cativados pelo fascínio pelo pecado e a busca dos desejos pessoais, abandonando o divino. Esta cegueira espiritual impediu de reconhecer a necessidade desesperada para arrependimento e reconciliação com Deus. Nos dias de Noé, a humanidade fez uma escolha consciente de se afastar de Deus, caminhos justos. Eles se entregaram ao pecado, abraçando o relativismo imoral e gratificação pessoal, acima de tudo a busca do prazer e desejos egocêntricos tornaram-se seus focos principais, levando-os ainda mais longe de Deus, e isso está acontecendo novamente nos nossos dias. Então, se esse vídeo chegou, você não pague para ver, se arrependa hoje e volte para os caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.